Você não precisa de mais motivação. Você precisa parar de negociar com a parte fraca que está dentro de você. E antes que você pense, mas eu não nasci disciplinado, eu não tive sorte, eu não sou herdeiro, eu não nasci rico, eu não tenho networking. Deixa eu te contar uma história. Em 1914, o explorador Ernest Shackleton ficou preso no gelo da Antártida com a sua tripulação. O navio dele foi esmagado, sem plano B, sem resgate fácil, apenas frio, fome, medo e a morte rondando todos os dias. Mas ele fez uma coisa que separa líderes de vítimas. Ele não deixou os homens negociarem com o desespero. Todos os dias tinha rotina e padrão. E sabe quantos homens morreram? Nenhum. Isso prova uma coisa brutal. Quando o ambiente vira caos, quem tem padrões e rotina sobrevive. Quem vive de sentimentos desmorona. Hoje eu vou te mostrar os erros que alimentam a sua fraqueza. Mas antes, inscreva-se aqui no meu canal. Meu nome é Malu Albuquerque e aqui você aprende comunicação e posicionamento de uma forma que jamais viu. Eu vou fechar com uma dica infalível, então fique até o final desse vídeo. Primeiro erro, negociar com o conforto. Você diz, hoje eu mereço descansar. Só dessa vez não tem problema, eu começo segunda-feira, eu preciso respeitar meu tempo. Não quero me cobrar demais. E talvez algumas dessas frases sejam verdadeiras. O problema é que a fraqueza raramente aparece como fraqueza. Ela aparece como bom senso. Ela não grita, ela argumenta. Ela usa palavras bonitas como autocuidado, equilíbrio, respeitar o processo, não se pressionar tanto. Aos poucos, você começa a tratar seus padrões como opcionais. O treino vira quando der. O estudo vira quando sobrar tempo. A meta vira quando eu estiver mais motivado. E a mudança vira depois que tudo acalmar. Só que a vida não se acalma. Sempre aparece uma nova urgência, um novo compromisso, uma nova distração, uma nova justificativa. E a parte fraca dentro de você sabe disso. Ela não precisa destruir sua vida em um único dia. Ela só precisa convencer você a adiar mais uma vez. Mais um treino, mais uma conversa difícil, mais uma hora de estudo, mais uma decisão, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. É assim que uma vida inteira pode ser perdida sem nenhum grande fracasso. Apenas por pequenas negociações. E existe uma diferença brutal entre descanso e fuga. Descanso recupera você para voltar à missão. Fuga afasta você da missão enquanto faz parecer que está tudo bem. E esse é o problema do conforto moderno. Ele não parece perigoso, ele parece merecido. A comida chega sem você sair de casa, o entretenimento nunca termina, o algoritmo percebe seu tédio antes de você. E você sente ansiedade e procura distração. Você sente dificuldade e começa a questionar se deveria continuar. Você sente cansaço e transforma exceção em estilo de vida. Sem perceber, você treina o seu cérebro para fugir de qualquer desconforto. A verdade é que você não fica forte eliminando todo o desconforto. Você fica forte aprendendo a atravessar. O famoso estudo do marshmallow apontou para essa mesma direção. Crianças que conseguiam adiar uma recompensa pequena agora para receber algo maior depois, demonstravam uma habilidade fundamental. A capacidade de não obedecer ao impulso. E essa habilidade continua aparecendo na vida adulta. Quem não consegue suportar alguns minutos de desconforto, dificilmente constrói algo que exija anos de consistência. Sabe por quê? Toda conquista cobra uma troca. Prazer imediato por resultado futuro. Conforto agora por liberdade depois. Distração agora por competência depois. Mas existe uma segunda camada desse problema. Muita gente não foge apenas do desconforto. Muita gente tenta parecer equilibrado o tempo inteiro. E diz assim, eu não quero parecer, obcecado. Eu não quero que pensem que eu tô mudando demais. Escuta, quem constrói algo extraordinário quase sempre parece desequilibrado para quem observa de fora. Normal é dormir como todo mundo, gastar como todo mundo, reclamar como todo mundo, adiar como todo mundo, se distrair como todo mundo e depois se pergunta por que a vida parece igual a de todo mundo.
A elite raramente é normal. Atletas olímpicos não treinam de forma normal. Empresários gigantes não pensam de forma normal. Cientistas que mudam o mundo não estudam de forma normal. Você pode discutir os estilos, sim. Pode criticar os excessos, sim. Pode questionar as escolhas? Sim, mas não pode negar o padrão. Resultados fora da curva exigem comportamentos fora da curva. E a pergunta é: qual área precisa parar de receber apenas sobras da sua energia? Qual área precisa sair da fila do quando der? Porque aquilo que sempre fica para depois geralmente pertence à sua versão fraca. E hoje eu quero que você implemente uma ação prática. Já está decidido. Escolha uma área da sua vida onde você mais negocia. Pode ser treino, sono, dinheiro, estudo, alimentação, trabalho. E crie uma frase simples e negociável. Eu treino mesmo sem vontade. Eu estudo antes de abrir as redes sociais. Eu publico mesmo quando eu acho que não ficou perfeito. Eu não gasto dinheiro para impressionar pessoas que eu nem admiro. Eu cumpro o combinado comigo. Pare de dizer, vou tentar. Diga, já está decidido. Porque toda vez que você cumpre um padrão, mesmo sem vontade, você ensina ao seu cérebro que desconforto não é uma emergência. É apenas parte do caminho. Segundo, o círculo fraco. Você diz, eu não sou influenciado pelos outros, eu tenho minha própria cabeça. Mentira. Mentira bonita. Você pode até ter sua própria cabeça, mas se passar tempo demais perto de pessoas fracas, sua cabeça começa a falar a língua delas. Ambição é contagiosa, mas mediocridade também é. E a parte assustadora é que você não percebe na hora. Você só vai reduzindo os sonhos. Você não acorda dizendo, hoje eu vou diminuir os meus sonhos para caber no grupo. Não, não é assim. Você só começa a rir das mesmas piadas. Você começa a aceitar os mesmos atrasos. Você normaliza os mesmos vícios. Você despreza quem se esforça. Você chama disciplina de exagero. Você chama ambição de arrogância. Você chama grandeza de sorte. E existe uma razão pela qual exércitos, empresas de elite e equipes campeãs protegem cultura com tanta agressividade. Porque uma má influência não muda só o seu humor. Ela muda o seu padrão. Ela muda o que você considera normal. Pense na Apple. Quando Steve Jobs voltou em 1997, a empresa estava inchada, confusa, tinham muitos produtos e pouca clareza. Ele cortou as linhas, muitas linhas, tirou pessoas, simplificou tudo. E muita gente achou cruel. Mas ele sabia, uma cultura confusa produziria um futuro confuso. Sua vida funciona do mesmo jeito. Se o seu círculo zomba de quem cresce, você vai começar a pedir desculpas por crescer. Se o seu círculo vive cansado, endividado, distraído, ressentido, uma hora você vai achar isso normal. E o problema do normal é que ele raramente parece perigoso. Ele parece confortável. Eu quero te propor uma ação. Eu chamo de auditoria dos 5. Pegue as 5 pessoas com quem você mais conversa e agora responda com honestidade. Depois de conversar com essa pessoa, eu me sinto mais forte ou mais fraca? Mais ambicioso ou mais acomodado? Mais disciplinado ou mais relapso? Eu saio da conversa me sentindo o melhor, o mais o mais inteligente da mesa? Ou eu preciso reduzir meu vocabulário ou falar menos porque eles não entendem? Você não precisa humilhar ninguém, mas precisa parar de entregar seu futuro para pessoas que fizeram as pazes com a própria estagnação. Porque assim você não sobe até o nível dos seus sonhos, você cai até o nível dos seus ambientes e isso abre o terceiro erro. Terceiro erro, esperar confiança. Você diz, quando eu me sentir pronto, eu começo. Quando eu tiver mais confiança, eu apareço. Só que confiança não vem antes. Confiança vem depois. Depois do treino, depois do erro, depois da repetição. Michael Jordan dizia que o medo só existe onde não existe preparação. E isso é brutalmente verdadeiro. A maioria das pessoas acha que está com medo porque não tem talento, mas muitas vezes ela está com medo porque sabe, no fundo, que não se preparou o suficiente. É o aluno que tem medo da prova porque não estudou. É o vendedor que tem medo da ligação porque não treinou a oferta. É o criador que tem medo da câmera porque não gravou. Só que hoje as pessoas querem entrar na arena sem cicatriz, sem repetição, sem humilhação e ainda assim
se sentir confiantes. Não vai acontecer. Confiança sem preparo é fantasia. Preparo sem confiança ainda funciona. E eu quero te propor uma ação prática que eu chamo de hackathon do medo. Escolha algo que você evita porque te intimida. Por exemplo, vendas, inglês, dinheiro, oratória. Agora faça um mergulho agressivo por 7 dias. Uma semana tratando esse medo como um inimigo que precisa ser estudado. Estude, assista um vídeo de alguém que você admira, leia, pratique, teste, erre, anote, repita. Você não vence medo pensando positivo. Você vence medo criando evidência. E evidência nasce do esforço e do trabalho. Quarto erro, meta confortável. Você diz, eu só quero uma vida tranquila, eu quero metas mais realistas, eu não quero muito. Cuidado! Às vezes o realista é só o nome elegante que a sua fraqueza deu pro medo. Metas pequenas parecem humildes, mas são covardes. Uma meta pequena não exige que você mude de identidade. Ela só exige que você melhore um pouco. E esse um pouco não destrói a versão amiga de você. Marco Aurélio, um dos maiores nomes do estoicismo, não escrevia para parecer produtivo. Ele treinava a própria mente para governar sob pressão, traição, doença e guerra. Grandes metas fazem uma coisa que metas pequenas não fazem. Elas expõem suas desculpas. Se você quer ganhar 10% a mais, talvez você só precise trabalhar um pouco mais. Mas se você quer multiplicar sua renda por 10, você precisa virar outra pessoa. Precisa aprender outro jogo, conhecer outras pessoas, abandonar tarefas pequenas, parar de tentar melhorar e começar a construir uma máquina. A teoria de definição de metas, desenvolvida pelos psicólogos Dr. Edwin Locke e Gary Latham, consolidada no The Theory of Goal, mostra que metas difíceis e específicas tendem a gerar mais desempenho do que metas vagas e fáceis. Não porque todo mundo alcança a meta gigante, mas porque o tamanho da meta força o tamanho da transformação. É como mirar na lua. Talvez você não chegue lá, mas certamente você vai sair do chão. Aqui eu vou propor uma ação prática. Escreva uma meta que te obrigue a pensar diferente. Não é ganhar mais dinheiro, escreva o número. Não é ficar em forma, escreva o peso, percentual de gordura, a quantidade de massa magra. A meta precisa ser clara o suficiente para te acusar, porque uma meta vaga nunca te confronta, ela só te consola. Quinto erro, amar o palco e odiar o treino. Você diz, eu quero reconhecimento, dinheiro, liberdade, eu quero ser visto. Todo mundo quer, mas quase ninguém quer pagar o preço invisível. O palco é muito bonito, o treino é humilhante, o palco tem luz, o treino tem repetição, o palco tem aplauso, o treino tem silêncio. Eu me lembro perfeitamente quando eu comecei a treinar para o palco. Foram 8 meses no banco. Eu via meus colegas indo à frente, pegando o microfone, e eu aplaudia. Eu passei a aplaudir o que eu queria atrair. E isso chegou a mim mais rápido. Eu fui obcecada em leitura. Eu li 37 livros em um ano. E quando eu não conseguia terminar uma leitura porque os meus olhos ardiam, eu ia no quarto da minha irmã e chamava ela para ler para mim. Ela lia e eu batia a minha meta. Eu gravava na sala da minha casa. Eu fazia do sofá meus espectadores e do vazio meu público. E quando eu fui para o meu primeiro palco ministrar o meu primeiro curso de formação em coaching, eu estava em Porto Alegre. Eu não fui paga pelos aplausos, eu fui paga pelos testes ruins, pela repetição invisível. Quando eu disse que era o meu primeiro curso ministrado, ninguém acreditou. Um músico não é pago pelos 3 minutos no palco. Ele é pago pelas 3.000 horas que ninguém viu. Um criador não cresce por causa de um vídeo viral. Ele cresce por todos os vídeos ruins que ensinaram como fazer o viral. É aqui que muita gente se perde. Quer vender antes de saber entregar. Quer liderar antes de saber servir. Quer ensinar antes de ter cicatriz. Quer liberdade sem competência. Mas o mercado não paga intenção, paga valor. E valor nasce no bastidor. Eu quero propor mais uma ação prática. Faça o placar invisível. Crie um placar que ninguém vê. Número de treinos, horas de estudo, ligações feitas, páginas escritas, vídeos gravados, propostas enviadas, repetições concluídas. Pare de medir só o resultado público. Comece a medir o volume privado, porque o mundo não vê troféu, mas o troféu só respeita o treino. Sexto erro, ter pena da própria fraqueza. Você diz,
eu tô fazendo o melhor que eu posso. Eu tenho os meus traumas, eu preciso me aceitar. Sim, você precisa se aceitar. Mas aceitar quem você é hoje não significa proteger tudo que te destrói. Tem gente que chama fraqueza de personalidade, e chama preguiça de estilo de vida, e chama medo de prudência, e chama inveja de opinião, e chama desistência de paz. E depois fica irritada quando alguém decide vencer. Arnold Schwarzenegger disse uma frase muito interessante. Todo mundo tem pena dos fracos. Você precisa fazer por merecer a inveja. Desconfortável e verdadeiro. Verdadeiro porque as pessoas não atacam sua disciplina porque você está errado em ser disciplinado. Elas atacam porque a sua disciplina lembra o que elas abandonaram. O hater não odeia só você. Ele odeia o espelho que você virou. Quando você começa a treinar, alguém ri. Quando você começa a postar, alguém critica. Quando você começa a ganhar dinheiro, alguém chama de sorte. Quando você muda de círculo, alguém chama de arrogância. Quando você para de beber, alguém chama de chato. Quando você leva a vida a sério, alguém diz que você mudou demais. E talvez você tenha mudado mesmo. Ainda bem. Para terminar, eu quero deixar essa última ação. Descarte a pena da sua versão fraca. Da próxima vez que a sua mente tentar te convencer a desistir, não discuta. Responda com ação. Não argumente com preguiça. Levante. Não debata com o medo. Execute. Não explique a sua ambição para quem ama mediocridade. Construa. Porque a versão fraca dentro de você não precisa de terapia motivacional. Ela precisa perder poder. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas tenta vencer a fraqueza só com força de vontade. E é por isso que falha. Força de vontade é como bateria de celular velho. De manhã, cheio. À noite, morreu. O que muda uma vida não é uma explosão de motivação. É sistema, é ambiente, é padrão. Eu não me dei bem nos palcos por sorte. Eu me preparei para ele. Eu criei padrões. E essa é a pergunta que fica. Quando a sua vida apertar, quando a motivação sumir, quando a parte fraca de você começar a renegociar, quem vai comandar? Você ou ela? Porque no fim, a vida não pune apenas quem fracassa. Ela pune principalmente quem se adapta à mediocridade. Recuse ser pequeno. Meu nome é Malu Albuquerque e neste canal você vai aprender a se comunicar com clareza, magnetismo e persuasão. Inscreva-se aqui e aprenda, antes de ganhar dinheiro, a se aprofundar em conhecimento, porque muitos dos caminhos que os gurus apresentam por aí te ensinam outra coisa. Mas aqui eu quero te ensinar a lapidar a sua comunicação com verdade. E se esse conteúdo te interessou, eu quero te fazer um último convite. Eu tenho uma imersão. Eu reúno líderes e faço uma lapidação completa durante 2 dias. Você sai daqui aprendendo a se comunicar com clareza, sendo mais persuasivo e magnético, com práticas e com muita teoria e neurociência. O link da minha imersão está aqui na descrição. E até o próximo vídeo.